a igreja vai fazer vista grossa, vai fingir que não está vendo. A igreja tem muito problema com a sua imagem. Este é o grande problema que a igreja está enfrentando. E a igreja não sabe lidar com essas questões, a não ser varrendo para debaixo do tapete. Para dizer que o pecado continua sendo pecado. Quanto a falar que a igreja joga pecado para baixo do tapete, deve ser uma questão de conhecimento próprio pessoal, talvez na igreja que o pastor Hermes. Fala, meu povo, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Gente, eu quero trazer para vocês aqui hoje uma parte aí do debate lá da rádio, né, da Adebras. E meus irmãos, olha, o bispo Samuel Ferreira deu uma palavra, né, teve que explicar teologia aí para aquele pastor, né, que defende essa causa da bandeira do arco-íris aí dentro da igreja e dá uma resposta avassaladora, gente. Olha só, para nós que estamos aqui visando uma visão bíblica, olha só, quero que você confira, foi lá na rádio 2,9 FM. Olha, gente, tá um vídeo imperdível. Já peço a você que deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Dito isto, vamos ao vídeo. Geralmente se exige dela, né, o que não se exige do hétero, negando a sua sexualidade. A igreja vai fazer vista grossa, vai fingir que não está vendo. A igreja tem muito problema com a sua imagem, com o escândalo que aquilo pode causar, isso inclusive com relação ao aborto. Quantos são os homens que patrocinam o aborto das suas amantes, sim, mas que estão na igreja, vivendo de maneira hipócrita? Então, desde que aquilo seja mantido a 7 chaves, tudo bem. Você sabe quantos filhos de pastores eu atendo na minha clínica psicológica que já vêm para mim decididos a se matar por causa da homoafetividade? Você sabe quantos filhos de pastores são mandados para o exterior? Este é o grande problema que a igreja está enfrentando. E a igreja não sabe lidar com essas questões, a não ser varrendo para debaixo do tapete. O pecado que Jesus mais denunciou dos religiosos da sua época é o pecado da hipocrisia. E o que o apóstolo Paulo vai dizer? Onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Geralmente a gente traduz essa liberdade como liberdade litúrgica, liberdade para levantar as mãos, pular, dar aleluia, glória a Deus. Mas a liberdade a que Paulo se refere é de caráter existencial, é liberdade de ser o que se é. Aí Paulo vai dizer, e nós, com o rosto descoberto, sem a máscara que a religião nos oferece, aí sim somos transformados de glória em glória. Agora, um ambiente onde a pessoa não pode ser autêntica, onde ela tem que forjar algo, como é que o Espírito Santo pode atuar nela? E uma outra questão, eu também sofri abuso, viu, pastor Felipe? Meu pai, pastor, meu avô, pastor da Assembleia de Deus, meu pai foi um grande líder aqui no Rio de Janeiro, que foi um dos precursores do neopentecostalismo. Meu pai, missionário Cecílio Carvalho Fernandes, líder da Casa da Bênção, o diácono de maior confiança dele, eu tinha 7 anos, abusou de mim. Eu não me tornei homossexual. Então não há qualquer relação entre homoafetividade e abuso, nada, zero. E eu falo como psicólogo. Agora, de que adianta nós sermos tão moralistas, condenarmos peremptoriamente o aborto e, ao mesmo tempo, inviabilizarmos a adoção de crianças, geralmente abandonadas por famílias heteronormativas, por parte de casais homoafetivos? Quem sabe a homoafetividade seja a resposta de Deus para isso? Deus fez homem e mulher, sim, nós estamos falando de sexo biológico, mas eu concordo que gênero seja sim uma construção social, e eu falo, não como pastor, que sou há 37 anos, mas como psicólogo, que recebe na sua clínica todos os dias gente oriunda da igreja evangélica, inclusive pastores, que têm casamentos héteros, que vivem uma crise terrível, porque não se aceitam como homossexuais, fizeram do púlpito o armário no qual se escondem. E a igreja não sabe lidar com isso. Desde que isso seja varrido para debaixo do tapete, tudo bem. Usa passagens bíblicas que supostamente dão ao homem o direito de usar a sua mulher o dia que quer, sem a sua permissão.
Por que a igreja condena tanto o sexo premarital, mas não orienta os jovens ao sexo responsável? Sim é sim, não é não. A gente finge que eles não estão fazendo e estão fazendo. E quantos abusos acontecem dentro de lares? E lares heteronormativos. Está na hora de nós encararmos a verdade. Não foi Jesus que disse: conhecereis a verdade e ela libertará? Então está na hora de sermos menos hipócritas. Uma coisa é o ideal. O ideal é lindo, é maravilhoso, mas nós vivemos no mundo real. As demandas são reais. As pessoas estão se suicidando. Eu sou contra o aborto e eu não tenho como ser a favor do aborto, mas eu não posso fazer vista grossa para o fato de que 70 mil mulheres perdem a vida anualmente em consequência de abortos realizados em condições precárias. Que não façam ele. Justamente. Que não façam, não teriam morrido. Vamos só deixar... Sim, Pastor Lemes, fique à vontade. Ao final, eu quero colocar uma posição. É fácil. Agora, se uma filha sua fosse prada aos 10 anos, você ia querer... Minha filha é coberta e lavada com o sangue de Jesus. Não vai ser, não. Não é com a gente. Pastor Lemes. Quando não é com a gente, não vai ser, não. Quando é com os outros, a gente aponta o dedo. Só um minuto, Pastor Lemes. Primeiro, meu respeito, irmão. O que eu vou falar aqui não tem nada a ver com a sua pessoa física. Suas colocações foram as piores da face da terra. Não poderiam ter pior. E eu vou lhe dizer por quê. A igreja não tem compromisso de jogar nada embaixo do tapete. Justamente. A igreja tem compromisso com a salvação da pessoa. Se dói, eu vou pedir todo respeitosamente ao pastor Felipe, longe, eu preciso somente dizer isso para combater, infelizmente, o que o pastor Hermes falou. Se nós jogamos para baixo do tapete homossexualismo, que não queremos enfrentar, discordo, número, gênero e grau. A igreja que eu pertenço, a Igreja da Assembleia de Deus, a maior Assembleia de Deus desse país, com mais de 80 mil ministros, a cada 3 anos, coloca no seu temário convencional nacional a questão da homossexualidade. Convido o irmão a estudar um pouco a Assembleia de Deus no Ministério de Madureira para entender o que o senhor está falando. 4. Eu não tenho que aceitar a homossexualidade, eu tenho que respeitar o homossexual. Sim. Mas a homossexualidade é pecado condenado na Bíblia, vai para o inferno. Eu não tenho o direito de desrespeitar o homossexual. O homossexual é um ser normal como eu, que vive como eu, que tem seus direitos como eu, que merece o meu respeito, e se eu desrespeitar, eu tenho um pecado diante de Deus por não estar amando o próximo. 5, senhor, por favor, estuda um pouquinho mais. Meu estudo, eu não tenho talvez o estudo do senhor, mas eu vou lhe dizer o que eu sou. Fiz o curso básico de teologia, fiz o curso bacharel de teologia, fiz doutorado, daqui para frente, tudo fora do país, doutorado, mestrado, e me tornei PhD em teologia. E estou aqui para lhe dizer que não há como aceitar o homossexualismo dentro da igreja, e não há como aceitar ele na sociedade sem lutar contra ele, mas jamais lutar contra a pessoa. Há uma frase antiga que se diz na Assembleia de Deus e que nós usamos até hoje. Amamos o pecador, odiamos o pecado. O senhor falou do pastor Cecílio, pessoal, porque a história eu respeito muito. O pastor Doriel de Oliveira foi um dos maiores amigos que eu tive. Aliás, eu falei em nome da Assembleia de Deus no culto fúnebre do missionário Doriel, ali em Taguatinga, na Catedral. Mas o missionário Doriel jamais falaria os absurdos que o senhor falou. Olha, todo o respeito que eu tenho, eu sou obrigado a lhe ouvir, mas eu não sou obrigado a ficar quieto. Vamos virar, a gente já volta para terminar. Lembrando que a gente respeita o homossexual. Com certeza. Totalmente. Mas discordamos plenamente da prática do homossexualismo, de forma radical. Lá em casa ninguém tinha direito de falar para onde ia, porque meu pai forçava ir para a igreja. E eu agradeço a ele. Nós somos 5 irmãos, 5 pastores. Nunca conheci o mundo, nunca conheci a droga. Estou aqui para dizer que o pecado continua sendo pecado. Quanto a falar que a igreja joga pecado para baixo do tapete, deve ser uma questão de conhecimento próprio pessoal. Talvez na igreja que o pastor Hermes dirija o frequente, pode ser que lá faça isso. Mas 99,9% das igrejas não fazem isso. Quando o pecado é conhecido, ele é tratado. Agora, se o pecado não é conhecido, o pastor também não é procurador de pecado da vida de ninguém. A gente não investiga a vida de ninguém. A gente trata aquilo que vem pra gente tratar. O que veio, a gente trata. O que não veio, vai fazer o quê? Quem julga é Deus. O que faz lá no escondido, no recôncavo da sua casa, cada um faz
bem quiser, tá bom? Amanhã a gente volta. Um dia eu vou conseguir terminar meio-dia.